Como nosso Senhor disse, ide e ensinai a todos os povos, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Vamos agradecer a Deus por termos a igreja, temos sempre os padres que vão nos administrar os sacramentos. Como diz São João Maria Vianney, não há nenhum bem de Deus que não esteja do lado da figura do padre, né? Quem é que nos recebeu nesse mundo, no batismo, na igreja? Foi o padre que nos batizou. Quem é que nos deu Jesus pela primeira vez na comunhão? Foi o padre que nos deu a primeira comunhão. Quem é que absolve os nossos pecados quando nós caímos? É o padre. Quem é que nos ensina o caminho do céu pelo catecismo? É o padre. Quem é que nos alimenta com a Santíssima Eucaristia? É o padre. Quem é que vai nos preparar para bem morrer com o sacramento da unção dos enfermos, da extrema unção? É o padre. Quem é que vai abençoar o nosso corpo quando tivermos morrido? Nossa sepultura? É o padre. Então, sempre do lado das graças de Deus está a figura do padre. Vamos agradecer a Deus e rezar pelos nossos padres, que também são de carne e osso como nós e sujeitos a todas as fraquezas, né? Pedir a perseverança deles, a firmeza deles na fé. Aquilo que o padre João Batista jurou aqui, é que todo padre faz o juramento de fidelidade à igreja, à sua doutrina, a continuar o que Nosso Senhor mandou. O padre não é dono da paróquia, nem é dono daquilo que ele ensina, ele transmite. Como São Paulo falou nessa epístola que nós ouvimos, eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. São Paulo recebeu de Nosso Senhor como apóstolo e transmitia. Assim também cada padre faz isso, vai transmitindo aquilo que ele recebeu. Toda essa riqueza, todos esses dons da igreja. São Paulo aí nas epístolas nos lembra isso. Nesse evangelho, Nosso Senhor curando o surdo e mudo. E o interessante é aquela cerimônia que ele fez, né? Cuspiu, fez com a saliva, ungiu o homem. É como o padre faz no batismo. Quando o padre faz o batizado, toca também com a saliva na criança e fala, éfeta, abre-te, para que os sentidos da criança e os nossos todos se abram sempre para as coisas de Deus. Os sentidos, especialmente os olhos, né, são as janelas da alma. Mas todos os nossos sentidos são a abertura da alma para com o mundo. E o mundo hoje tem tanta coisa ruim, tanta contaminação, a gente tem que saber abrir bem os sentidos e saber fechá-los, né? Como os olhos são as janelas da alma, abrir e fechar. Saber bem, não é? E Nosso Senhor fez aquela cura, e Nosso Senhor ia, nesse evangelho, ele estava lá no Líbano. Porque Nosso Senhor saiu da Terra Santa, também foi lá no Líbano, aquela cidade de Tiro e Sidônia são no Líbano. Jesus tinha passado por lá tinha curado aquela filha da mulher cananeia, aquela que suplicou, pediu a Nosso Senhor, e Nosso Senhor não disse que não estava ali para curar ninguém fora da Terra Santa, mas ela teve a humildade, pediu, implorou, perseverou e foi humilde, né? Porque Nosso Senhor deu uma dura nela, né? Ela pediu, Nosso Senhor falou, não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Aí ela falou, mas Senhor, os cachorrinhos também comem do que cai da mesa. Aí Nosso Senhor viu, olha, grande é a tua fé, hein? Ela aceitou com humildade e curou a filha daquela mulher. E na volta Nosso Senhor curou esse surdo e mudo. E interessante o elogio final. Ele tudo tem feito bem. Esse é o maior elogio que se pode fazer, né? Tudo ele fez bem feito. A gente tem que sempre pedir a Deus, né, para fazer as coisas bem feitas. Cada dia, de manhã a gente já acorda e pede, meu Deus, fazer que hoje eu faça tudo bem feito. Use bem a minha língua, use bem meus ouvidos, use bem as minhas mãos, fazer o bem. A gente está no mundo para fazer o bem, né? E um dia ir para o céu. E ali continua, ele tudo fez bem, mas fez os surdos ouvirem e os cegos verem e os mudos falarem.
lembra também a oração, né? O que é a oração? Quando Jesus curou o surdo e mudo, a oração a gente aprende no catecismo. O que é rezar? Falar com Deus. Vai para o céu quem sabe rezar e quem reza. Não vai para o céu quem não reza nunca. É o mudo espiritual. E surdo também. Como é que é conversar com Deus, né? Conversar é falar e ouvir, senão é falta de educação, né? Se a gente fala e não escuta, aí é falta de educação. Conversar é falar e escutar o outro. Assim com Deus também. A gente fala com Deus, mas escuta. Escuta o que Deus tem para dizer. A gente escuta a Deus, por exemplo, na missa, na palavra do padre, na pregação, no catecismo, nas leituras. É Deus que fala conosco. E quando a gente fica em silêncio, depois de ter escutado, ou depois de ler a Sagrada Escritura, Deus está falando conosco. Por exemplo, quando a gente pega a Bíblia, lê um trechinho, para e fica em silêncio, Deus fala conosco. Quando a gente está rezando, fala com Deus, depois a gente fica em silêncio, para Deus responder. Senão eu falo, muito obrigado, Pai, do Filho e do Espírito Santo, tchau. Não, mas isso é falta de educação. Quando a gente fala com Deus, a gente fala e fica em silêncio escutando. É preciso escutar. Então eu falo com Deus, eu rezo e fico um tempo em silêncio para escutar a voz de Deus. Como diz lá no Salmo, né? Hoje, se escutardes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E a gente escuta a Deus ficando em silêncio. Todo bom pensamento que vier quando a gente estiver em silêncio, vem de Deus. Amar o silêncio também, né? São Francisco de Sales não tem aquela frase bonita? O barulho não faz bem, e o bem não faz barulho. Deus gosta do silêncio. Então a gente, quando reza, a gente fala com Deus, pede, depois a gente escuta, fica em silêncio. Deus vai nos falar, Deus vai nos inspirar bons pensamentos, boas vontades para a gente agir. Então vamos aprender a rezar. Porque rezando sempre a gente vai ser amigo de Deus. Amigo sempre conversa com o amigo. Amigo fala e escuta o amigo. Amigo conversa com o amigo. Então a gente deve aprender a falar com Deus. Quem reza se salva. Então, conversar com Deus na igreja, em casa, no quarto, antes de dormir, quando a gente levanta, a gente oferece tudo para Deus e escuta a voz de Deus. Na vida também, na rua, na fila do banco, no ônibus, em casa, viajando, fica um pouco em silêncio. Deus está falando. Quando a gente fica em silêncio, pensando em Deus, Ele fala com a gente. E a gente escuta e vai seguir o que Deus nos fala. Escutar a voz de Deus no silêncio e na oração. E durante o dia a gente fala com Deus com pequenas orações, são chamadas jaculatórias. Jaculatórias são pequenas orações que substituem as grandes. E as grandes não as substituem. Não é? Por exemplo, eu digo para Deus, meu Deus, misericórdia. Meu Jesus, muito obrigado. Perdoai-me, Senhor, meus pecados. São jaculatórias, pequenas orações. Não é? Eu estou no trânsito, alguém me dá uma fechada, o que eu faço? Vou abrir o vidro e xingar a mãe dele? Não. Eu rezo, meu Deus, misericórdia. Só isso, fica quieto. Reza, aprende a rezar. Aprende a falar com Deus. Santa Teresa dizia que Deus está tanto na igreja como no meio das panelas. Lá na cozinha, está lavando louça. O marido está ajudando a mulher a lavar também, que é bom, né? Ajudando, em casa, varrendo a casa. Pensa ali, Deus fala conosco. E fala com Ele também. Pontos de silêncio. Oferecer para Deus, meu Deus, ofereço esse trabalho. Dê uma topada, em vez de xingar, fala, meu Jesus, perdoai-me, eu mereço pelos meus pecados.
E assim a gente vai aprendendo a falar com Deus em todos os pequenos momentos da vida. Usar bem, aprendemos nesse evangelho, a língua, o ouvido, falar com Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora, nossa padroeira, pedir a Santo Antônio, cuja língua foi conservada por milagre até hoje, porque ele usou bem a sua língua para falar a palavra de Deus e conversar com Deus. Peçamos essa graça da união contínua com Deus. Vamos rezar pelo nosso novo pároco, para que ele sempre nos ensine o caminho do céu e que a gente possa trilhar esse caminho do céu. Nós estamos aqui para isso. Conhecer, amar e servir a Deus e um dia sermos felizes para sempre no céu. Amém. Amém.